o segundo livro da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Veja comigo o que ele vai dizer ali. 2 Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Veja agora, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja esse versículo agora. Traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Esses 5 é uma pancada. Agora, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe-se, afasta-te. O que é aquela aparência religiosa? Não. É uma coisa que você ouve muito no meio chamado evangélico. Assim, não, porque as igrejas só pensam em cura divina e isso. Irmão, não para com isso. Veja por que as pessoas seguiam a Jesus. João capítulo 6, versículo 2, que eu falei, não é a mensagem. João 6, 2, leia você. E grande multidão o seguia. Por quê? Porque viu os sinais que operavam sobre o... Eles seguiam a Jesus por quê? Porque eles achavam Jesus bonitinho? Porque dono de uma filosofia melhor, de uma religião mais amorosa, mais misericordiosa? Não, porque eles viam os sinais. Somos nós que também procuramos Jesus por causa disso. Eu procurei Jesus porque eu tinha uma depressão com pânico, perturbação na mente. Eu pensava que ia me jogar de um lugar, era um conflito nos meus pensamentos, tremendo. Eu estou falando mais de 40 anos atrás, quando alguém fala que a depressão é doença do século XXI, não, do século XX já era também. Pode ter certeza disso, que eu procurei igreja por causa disso, entenda? Que vivia à base de Sumali, de ansiolítico, de Epax, uma porção de diazepam da vida aí, entenda? Por causa disso, o controle emocional era tremendo, que vinha, me abatia mesmo. Então eu procurei Jesus por causa disso. Aí depois, na igreja, eu conheci o plano da salvação, que Jesus me amava, que Jesus tinha muito mais para mim, então eu me rendi completamente a Cristo. Mas eles procuravam, aí se você ver, você vai lá para João, Lucas capítulo 4, não precisa botar não, do versículo 39, na cura da sogra de Pedro, trouxeram os enfermos para serem curados. Veja o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a Bíblia diz que a igreja orou pedindo sinais e prodígios em nome de Jesus. No capítulo 5, mostra a Bíblia Sagrada, no versículo 12, que sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. No versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais. Aí versículos 15 e 16, que eles traziam os enfermos para até as ruas, colocavam assim camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. Então, cuidado com a aparência de piedade, mas nego a eficácia dela. Vamos entrar na mensagem aqui, pessoal, que é importante. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Ele diz assim, ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Toda boa obra feita por Deus na nossa vida, o que começou, ela deve ser o que? Aperfeiçoada, que ela deve ser completada, e não permitimos. Eu comentei no culto anterior, nos 2 cultos anteriores, a respeito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então ele diz para nós, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito. Isso aqui já estudamos aqui bastante. Carne quer dizer aquilo que é visível. Nós, por exemplo, pecamos, erramos bastante nas nossas emoções. Às vezes as pessoas notam em nós uma imundícia na nossa carne, um descontrole emocional, uma irritabilidade muito grande, às vezes um nervosismo muito grande. Eu citei de Moisés. Moisés era chamado o homem mais manso, mas um dia chutou o pau da barraca, pessoal. O homem ficou nervoso, o homem ficou chateado,
porque os israelitas estavam reclamando da falta de água. Ele orou a Deus, Deus deu a direção, ele pegou os principais, reuniu o povo e foi lá e feriu a rocha saiu água. Anos depois, a mesma situação. E eles vão, então, mais uma vez, a falar com Moisés, mas agressivos, queriam até apedrejar Moisés, mas eles vão me apedrejar, Senhor. Só disse, agora, Moisés, você vai reunir todo mundo vai ver esse milagre, não vai ser só os anciãos, não. Só todos os homens, mulheres, todas as pessoas. Reúne todo Israel aqui, diante da rocha, e você vai lá falar a rocha, e a rocha vai te dar água. Mas o Moisés estava tomado por uma emoção tão negativa, que ele disse, ô rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês? Ele e Arão. E o povo ficou calado ouvindo. E ele foi e feriu a rocha. A rocha saiu, muita água. Todos saciaram a sede. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Cuidar para você não perder uma bênção, que você perde. Aí perde uma amizade por causa da irritabilidade, por causa do descontrole emocional. Às vezes você perde um grande amor, né? Quando você perde, não, eu vou casar com essa mulher briguenta, nada, com esse cara violento, nada, esse cara explosivo. Mas não foi, você não é, a pessoa não é assim, mas foi um momento. Então nós temos que nos purificar. Estou falando disso, mas pode ter muito mais coisas. E purificamos também da imunidade da carne e do espírito, que é aquilo que ninguém vê. O espírito, a Bíblia, quantas vezes fala o coração. O coração é o homem interior, que às vezes a pessoa não vê. E às vezes a pessoa tem aparência de crente, mas o coração dele não. Ele acolhe no seu coração sentimento, e vamos ver na segunda parte sobre isso, que ele não deveria te acolher. Às vezes até desejo pecaminoso, não estou dizendo que seja o caso de alguém. Lembra o que Jesus falou em Mateus 5:28, que quando alguém olha para uma outra pessoa com desejo impuro, o que ele cometeu já? Adultério com a pessoa. E às vezes tem isso, a pessoa pode fazer. Mas não é só isso. É você não guardar o coração e deixar entrar coisas que não deveriam entrar, até planos que Deus, você sabe que é contra a palavra de Deus. Eu gosto de citar alguns versículos aqui, por exemplo, Salmo 66:18. Ele diz assim, se eu atender a iniquidade aonde? No meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso é uma cilada do diabo que muita gente acaba caindo nela. Quer dizer, cai na cilada do inimigo, cai na cilada do diabo. Atende no coração, como eu falei, um ódio ou um desejo pecaminoso, outra coisa que a pessoa acaba aceitando que não deveria aceitar. Quando esse povo de Israel se rebelou contra Moisés, eles tiveram um desejo no coração deles. Eles não fizeram, mas no coração eles fizeram. Atos 7:39, isso é bem conhecido. Ele diz assim, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram regidos. É no coração que às vezes rejeitamos uma pessoa. Por quê? Temos uma bronca de uma pessoa? Não, temos que orar pela pessoa. Mas às vezes rejeitamos até o próprio Deus, uma direção de Deus ou uma pregação. Você está dando a palavra, está dando a mensagem, e a pessoa faz mais ou menos assim dentro dela, não fala, voz audível, não comenta com ninguém, mas fala dentro de si, não é bem assim, eu não creio dessa maneira, eu não aceito dessa maneira. Você está rejeitando a palavra no seu coração, porque o pastor não está dando a palavra dele, está dando a pregação da palavra, está dando aquilo que Deus colocou, que ele orou, jejuou, buscou a Deus, pediu a direção e a pessoa rejeita. E por isso que às vezes ela perde. Como Moisés e os filhos daquela geração, eles perderam a bênção da terra prometida. Moisés subiu no monte e olhou toda aquela terra. Deus disse, bonita, né, Moisés? Você não vai entrar lá, não. E o Moisés tentou convencer Deus, falar com Deus, Deus deu uma bronca nele. Já falamos sobre isso, assunto encerrado, não vai entrar, e não entrou mesmo. Mas por quê? Por causa daquele. E o Moisés, o grande homem de Deus. Não estou falando de vida eterna, tanto que o Moisés é o que aparece no Monte da Transfiguração. Moisés, vamos dizer assim, este homem tão de bem, esse tão amigo de Deus, um grande herói da fé, que é depois na carta aos Hebreus, está lá o Moisés de novo, falando o que ele fez, renunciou. Ele era filho da filha do faraó, adotado, mas era. E ele era então herdeiro do trono do Egito, ele largou tudo, irmão. Largou tudo, entenda bem, por simplesmente, quando ele viu o povo lá dele sofrendo e tudo, ele fez alguma coisa e teve que fugir para o deserto. Só para mostrar isso aqui. Então, cuidado para você não cair nas ciladas do inimigo. Vamos voltar lá no Hebreus, senão não dá tempo de terminar. Aí nós vamos agora em Hebreus ainda, no capítulo de número 9, que eu citei no versículo 9.
9:9. Ele diz que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Não tem. Quer dizer, todo o sacrifício do passado não aperfeiçoava aquele povo, mas hoje é diferente. O Evangelho de Cristo faz isso. O agir de Deus, as operações de Deus na nossa vida, nos levam o quê? A presença perfeita do Senhor. Jesus falou isso, quando ele citou lá em Mateus 5,44, só comentando: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Aí ele termina lá no versículo 48 de Mateus 5, é rapidinho, olha o que diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está. Mas como é que eu posso? Quando você obedece a Deus, a palavra de Deus. A perfeição está na presença dele, a perfeição está com ele. Então você vai aperfeiçoando a sua vida com Deus assim. Aí eu coloquei aqui, matéria nova agora, Marcos 8:22. Só para mostrar que a obra tem que ser completa. Ele quer aperfeiçoar a boa obra. Isso aqui é simbólico para nós, mas você vai entender. 8:22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Quando eu paro aqui, pessoal, eu leio isso aqui, eu fico pensando: Jesus, eu não tive fé para isso. De quê? Vamos repetir. E cuspindo-lhe nos olhos. Jesus disse: quem crê em mim, fará as mesmas. Já pensou se eu faço isso hoje? Se eu dou o óleo ungido, o pessoal já me xinga, imagine cuspindo nos olhos de alguém. No mínimo você chamando um cara porco que tem por aí, um idiota aí, um imbecil. E quem ia falar isso? Não são os incrédulos, não. Crente que ia falar isso. Irmãos, que iam falar. Aqueles que o Paulo disse a Timóteo: aparência de piedade. Bem, mas eu não tive fé para isso, não. Ele disse: e levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Eu sempre digo, quando eu leio essa passagem, que dá para entender que ele não era um cego de nascença, porque ele sabia o que era uma árvore, né? Sabia o que era uma árvore. E tudo bem, então ele viu aqui que não é cego. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Isso é muito profundo para nós. Foi aperfeiçoada a obra. Quer dizer, a cura divina também deve ser aperfeiçoada. Uma senhora contou, ela estava com 6 nódulos, né? Foi na tireoide, 3 desapareceram, os outros 3 deram benigno. Eu disse: mas Deus, ele pode aperfeiçoar essa obra. Nós temos que crescer no entendimento, crescer no conhecimento, mas é a figura para as outras coisas, onde ainda não estamos completos, que devemos deixar Deus continuar essa obra. Como é que nós conseguimos? Ouvindo a palavra, dando atenção à palavra de Deus, permitindo que a palavra de Deus trabalhe em nós. Voltando lá e terminando essa parte já, que depois tem o vinho novo. O que é vinho novo? Talvez uma mensagem que eu nunca preguei, ou você nunca ouviu, mas Deus está nos dando. Voltando lá em Hebreus 13:21, ele diz: vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Nós temos que agradar a Deus. Como é que eu consigo? Repito, na palavra, olhando para a palavra, quer dizer, assumindo a palavra, tomando posse daquilo que está na palavra. E diz: ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Eu estou dando Obadias. Você conhece Obadias? É fácil. Depois do profeta Daniel, quem é que vem? Vem Oséias, depois vem Joel, depois do Joel vem Amós, depois de Amós, Obadias. Olha que nome bonito aí, senhoras grávidas. Obadias, diferente, né? Vamos chamar de Dias, de Oba, né? Não sei. Minha filha foi ter a menina dela, e ela e o marido foram pegar o nome lá, diferente, não está na Bíblia, é Catarina. Botou o nome de Catarina. Eu estava até pensando hoje, eu tenho uma tia, irmã do meu pai, não estava viva, pelo menos na última notícia eu sei que ela estava viva, a tia Catarina. Engraçado que ela tem uma filha chamada Ana. Aí, lá em casa vai ser o contrário, a Ana que vai ter uma filha chamada Catarina.
Então, Obadias, capítulo 11, é só um capítulo só, tá? Diz assim: no dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. O Judá foi julgado por Deus, Deus é que permitiu eles ficarem na Babilônia. Mas quando os babilônicos entraram e fizeram aquele estrago em Jerusalém todo, esses homens, está falando ali dos edomitas. Se você ler o livro todo, você vai ver que é um livro falando sobre os edomitas, que são justamente o irmão de Jacó, descendente de Esaú, Esaú que era irmão de Jacó. Eles se alegraram, entenda, com a ruína, quer dizer, com aquela invasão estrangeira. Mais ainda, os que escapavam, eles paravam no meio do caminho e matavam as pessoas. Quer dizer, fizeram uma maldade muito grande. Isso não é bom. Lembra comigo? Provérbios 24, 17, vamos lembrar? Você lembra que você estudou comigo? 3 semanas estou estudando. Quando caiu o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozija o teu coração. 18, que diz, para que o Senhor não veja isso. E às vezes nós nos alegramos, né, com a tragédia de alguém. Eu brinquei hoje aqui, eu falei, não é, por exemplo, que você, por exemplo, é palmeirense. Aí o Corinthians perde para um time lá da Venezuela. Você vai ficar feliz ou triste? Você é palmeirense, imagine. Chegou lá, o time da Venezuela ganhou de 5-0 do Corinthians. Como é que o palmeirense vai fazer? Não é sério, mas é uma coisa sadia, é uma brincadeira só, não é? Bem que tem gente que leva a sério, gente que até mata por causa disso tudo. Lá em casa nós tivemos um trabalho grande. O menino, que tem, o neto tem 7 anos, vai fazer 7 anos, o pai é palmeirense, né? Aí tinha um tio que ele queria levar ele para o outro lado, não vou falar quem é, né? O tio que não, mas o pai prevaleceu e o menino ficou, né? Ficou verde mesmo, né? Bem que queriam levar ele para o outro lado, mas não conseguiu levar. Mas é a brincadeira que é uma coisa até sadia e tudo. Não, não é isso, não. Você pode continuar tendo esse sentimento, é normal, não é? É um sentimento normal, como nós. Nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, não perdemos? Lembra? Aí na final, quem jogou? A Argentina e a Alemanha. Nós torcemos para quem? O time que deu de 7-1 na Alemanha. Mas por quê? Porque os argentinos são nossos adversários mais próximos, né? Então, mesmo com aquela dor na garganta, aquele nó na garganta, mas torcemos para a Argentina, pelo menos a maioria. Eu torci para a Argentina, não. Torcemos para a Alemanha. Eu ainda lembro que eu estava em reunião, tudo, eu tinha feito quando acabou, eu pensava assim, quando acabou, eu só falava assim, 1-0 para a Alemanha, eu só fiz assim, ó. Então, mostrou aqui eu torci, né? Só fiz assim, né? Essa brincadeira. Mas não, né? Isso agora voltando a toda a seriedade. Nós temos que guardar o nosso coração. Ainda em Provérbios 4, 23, você ouviu conosco. O que diz lá? Diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele guardou o seu coração. Vamos para Gênesis capítulo 37. Eu não dei nos outros cultos, né? Eu dei outras passagens. Gênesis capítulo 37. Não vou ler tudo não, versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas, mercadores, vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte, que eles queriam isso. O José ainda era jovem ainda, e ele começou a ter umas revelações de Deus. E ele começou a falar para os seus irmãos, isso foi levado até o seu pai. E ninguém entendeu. Ele falou, olha, eram 11 estrelas, entenda, a lua e o sol, e todos se encurvavam diante de mim. O que é isso? Nós vamos nos encurvar diante de ti? E eles começaram a ter uma bronca do José.
Um dia o pai disse: José, vai ver como estão os seus irmãos. Estava naquela época de levar o gado, entenda bem, para pastagem, e era distante de casa. E o José foi. Quando eles viram José, aí lá vem um sonhador maior. Ah, vamos matá-lo. O Rubem disse: não, não façam isso. O sangue dele vai ser cobrado das nossas mãos. Só que o Rubem teve que se ausentar um pouquinho. E quando o Rubem se ausentou, eles aproveitaram. O Judá deu isso aqui, mas tudo foi permitido por Deus. Aí o Judá disse, fala assim: então Judá, versículo 26, disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E o José foi parar lá no Egito, que nós estamos vendo aqui essa história. No versículo 36, os midianitas venderam no Egito a Potifar. Eunuco, tem tradução que não traz mais eunuco, eles começaram a mudar para estar oficial, porque ele era um homem casado. Quando fala eunuco, pensa naquele homem que não pode casar, né? Porque ele era preparado para isso. Dá para entender. Capitão da guarda, e ele foi. Aí nós conhecemos a história. Quando chega na casa do Potifar, no capítulo 39, porque o 38 vai falar do Judá, no 39 diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco oficial de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e serviam. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na mão tudo o que tinha. Inteligente esse homem. Esse cara é diferente, tem algo diferente. Ele é abençoado por Deus. Certamente ele via José orando, José buscando a Deus, José falava de Deus. José, o que você tem diferente? Eu tenho um Deus poderoso. Então ele notou que realmente era Deus, porque a sua casa começou a crescer, começou a prosperar. E aconteceu que desde que era sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo, cuidado. Satanás não é amigo de ninguém. Não é só guardar o seu coração, entenda, para mágoa, para ódio, que nós vamos ver, mas é guardar para as propostas que Satanás pode trazer. Durante anos eu digo para a igreja: Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasias, para uma ilha de prazeres. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. José está se levantando no Egito. José, o escravo, se torna o gerente daquela casa. O homem que está abaixo só do seu dono. Quer dizer, comandava toda a casa. A mulher vai, quer dizer, usada pelo diabo, num delírio, achou que poderia ter, como acontece no mundo, até hoje acontece. Então, a pessoa, porque a pessoa trabalha para ele, acha que pode ter ela como namoradinha ou como namoradinho. Não, Deus, aquela pessoa ali para trabalhar contigo, para trabalhar ao seu lado, não para ser um amante, mas tem gente que sem juízo acaba caindo nas ciladas do diabo. E o José recusou isso. Recuse qualquer proposta do inferno. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Não aceite a ajuda de ninguém, muito menos de Satanás. Ele não estava ajudando José. E José recusou várias vezes. Aí nós sabemos o final, até então, que um dia José entrou na casa, porque ele era de confiança, era o único que podia fazer aquele serviço, ela estava sozinha. Então, naquele dia, ela mais uma vez tentou a José. José, então, disse que não. Ela colocou a mão sobre a capa e ele saiu correndo e a capa ficou na mão dela. Aí ela gritou e falou para os outros servos que o José que estava tentando. Infelizmente, tem muito inocente também na cadeia. E o José foi parar na prisão, mas Deus estava com ele. Lá na prisão ele se tornou o xerifão da cadeia, tomou conta de tudo lá. O homem viu o carcereiro mor, o carcereiro-chefe, que o José era diferente e colocou a cadeia também nas mãos de José. José, nós sabemos a história, interpretou os sonhos do faraó. Foi demais, José cresceu, mas aqui que está a nossa mensagem que você conhece. Gênesis 41, 51, diz:
E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Eu gosto da tradução que diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Que todo o sofrimento que ele teve por causa dessa mulher que foi parar na prisão, em tema também dos seus, mas ele esqueceu. Mas por que ele esqueceu? Porque Deus fez isso. Reparem que eu gosto sempre de citar esse detalhe: Deus me fez esquecer, não é que José. Então nós temos que andar com Deus. Se você andar com Deus, você não vai guardar a maldade, você vai guardar o seu coração, e também você não vai se alegrar, imagine, de maneira alguma, com a tragédia de alguém. O seu coração sempre estará nas mãos do Senhor. José guardou o seu coração, não ficou com ódio. Não fique. Sabe que o Senhor Deus fala em Mateus capítulo 10, versículo 36? O que diz 10, 36? E assim os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. E às vezes tem isso, é a família do marido, a família da esposa. Quem nunca brincou e disse assim: minha sogra é uma jararaca? Não é verdade? Você não tem essa brincadeira, né? Mas é só brincadeira. Quando chega perto da sogra... Eu tinha um amigo, ele está vivo, ele está bem, está com o senhor já. Ele andou com uma coisa que eu nunca vi mais ninguém fazer isso. Ele tinha um retrato da sogra na carteira. Não estou brincando, não. Pensar com essa história. Sério. Não, ele não tinha nenhum interesse na sogra, não. Era uma senhora, entenda bem, que ele amava a sogra mesmo. Ele colocava a esposa, não tem essas carteiras que tem um lugar para colocar foto? Ele tinha a foto da esposa e a foto da sogra. Eu disse: rapaz, esse bateu o recorde, hein? Colocar. Tem gente que, quero ver aí, no dia eu perguntei isso aqui. Olha para o seu celular aí rapidinho. Quem é que tem a sogra aí no celular aí? Alguém tem? Tem. Toda regra tem exceção, não é? É verdade? Nem aí. Vai colocando. Mas o rapaz começa a namorar a moça, quer agradar a futura sogra, então vou colocar, não é verdade? Quer agradar, quer ver depois de casada, se isso vai continuar, não é valendo. Mas voltando à seriedade, então nós não podemos cair nessas ciladas do diabo, que lá está falando o livro do Obadias para nós, que eles caíram, os descendentes de Esaú, quando viram que os babilônicos entraram no Egito, que fizeram aqueles, em Judá, em Jerusalém, fizeram aqueles, eles se alegraram. Nós não podemos nos alegrar de maneira alguma. Temos que guardar o nosso coração e nunca ter o que José não teve. Você não deve ter desejo de vingança. Não faça isso, porque aí você vai estragar a sua vida. Como Moisés, que era um homem de Deus, amigo de Deus, um homem que andou lado a lado com Deus. Uma vez eu estava vendo uma pesquisa que Moisés é o homem mais conhecido depois, entenda bem, de Jesus Cristo. Ele é até muito mais conhecido para alguns, até ele é mais citado até do que o Abraão para alguns. Quer dizer, você vê que o Moisés é um homem de Deus, mas teve esse momento da vida dele. Perdeu algo porque não guardou o seu coração. Guarda o seu coração. Essa é a palavra que Deus colocou para hoje, tá bom?